Breno Mosef com o Vascão da Gama. Vamos lá, vamos falar do Piton, que é, mais uma vez, nesse início de Campeonato Brasileiro, já o principal cruzador. O Vasco, com 44 finalizações nesse Campeonato Brasileiro, tem 30 bolas aéreas. E o Lucas Piton participando da grande maioria delas, como foi no ano passado. Mas o Piton vem enfrentando o desgaste físico. E o Vitor Luiz pode ganhar a oportunidade como titular no próximo sábado para enfrentar o Criciúma. Vitor Luiz que ainda não jogou, não estreou pelo Vasco. O Piton entrou em todos os jogos, mas vem sofrendo com desgaste físico. Lucas Piton, inclusive, que vem sendo observado pela CBF para disputar a Copa América no meio do ano nos Estados Unidos. No ano passado ele chegou a ser pré-convocado pela seleção italiana, ele tem dupla nacionalidade, mas acabou não sendo convocado. Inclusive na ocasião era lá para a reta final da Nations League, a Liga das Nações da UEFA. Mas agora tem essa possibilidade até dele seguir sendo observado. O Dorival estava no sábado no Maracanã acompanhando o clássico com o Fluminense. E no sábado ele pode ser poupado. Vamos acompanhar o restante da semana a situação do Piton, que mais uma vez começa a temporada como sendo um jogador importante no Vasco. Mais um dia de atividades, o Vasco com a semana livre, sem jogos, pensando apenas na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Vasco que vai ter essa reta final, esses 10 dias, podemos dizer assim, 7 dias, né? Finais de abril, essa última semana, e o mês de maio como sendo muito importante. Isso porque tem esse sprint inicial, essa batida forte aí de Campeonato Brasileiro, e também tem a Copa do Brasil na terceira fase. Essa semana tem 3 pontos importantes pra gente acompanhar. O primeiro é o Payet, a evolução do Payet. Ele já completou 20 dias de lesão e a previsão inicial de retorno era de no mínimo 4 semanas, mas ele vem evoluindo muito bem. O Payet que vem bem fisicamente, fez uma boa pré-temporada, mas até pelo porte físico do Payet, e ele já conseguiu fazer uma boa recuperação. Ele está já na transição final de recuperação da entorse ligamentar no joelho. Vamos acompanhar o restante da semana para saber se pelo menos ele possa entrar no segundo tempo do jogo contra o Criciúma. É algo para a gente ficar de olho no restante aí dessa semana. Caso o Payet retorne, vai ser um reforço para esse meio de campo do Vasco. Uma mudança no meio de campo que a gente pode ter é o Hugo Moura. O Hugo Moura que na semana passada treinou 2 dias e treinou muito bem. O Ramon Dias elogiou. O Hugo Moura entrou no sábado e deu até assistência. Entrou no meio do jogo contra o Fluminense, entrou no intervalo. E aí pode brigar por uma vaga de titular nesse meio de campo do Vasco. Vamos acompanhar também aí as informações que a gente conseguir apurar, é claro, do restante da semana nas atividades de treinamento. Inclusive, não preciso nem dizer, né? Casa cheia no sábado em São Januário. O Vasco vai ter uma semana para tentar se ajustar novamente. Aquela parada, né? Tentar jogar com um pouco menos de... necessitar de um pouco menos de intensidade para ganhar os jogos. Então, eu acho que até no limite aqui, de todos os jogos não vai dar, não. Acho que assim, até aqui tá dentro de uma normalidade do campeonato. O Vasco venceu o Grêmio, perdeu fora pro Bragantino, perdeu fora pro Fluminense. Aí o Vasco tem que vencer o Criciúma em São Januário, né? Pra gente manter o campeonato dentro de uma normalidade. Você bate 6 pontos contra o Criciúma, é uma grande campanha? Não. Mas é aquela campanha que a gente vinha projetando pro Vasco, uma campanha sem sustos de rebaixamento. Com 50% de aproveitamento, você teria aí um campeonato tranquilo em relação à fuga de G4. Z4, na verdade. Então a gente espera isso do Vasco, né? Uma vitória no próximo sábado. Claro que existe uma pressão já. Você vem de 2 derrotas, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Já entra um pouquinho mais pressionado, o torcedor de repente já não vai estar tão paciente. Mas imagino que o Vasco tem tudo para conseguir sim, até porque mesmo nas derrotas, né, o Vasco se mostrou competitivo. Contra o Bragantino faltou de repente um pouquinho mais de sorte, teve uma falha individual do Léo Jardim. Contra o Fluminense, eu acho que teve uma arbitragem que prejudicou o Vasco. Teve um Vasco perdendo gols inacreditáveis também que não pode dar ao luxo de desperdiçar. Então assim, não vi um Vasco levando pancada, sendo superado com margem muito grande pelos adversários. Então tô confiante que no próximo sábado o Vasco consegue voltar ao caminho das vitórias e dar uma aliviada na pressão aí no campeonato.